Provérbios 3 não é poesia para enfeitar a mente, é sabedoria prática para salvar decisões que definem destino. Hoje, você vai enxergar 10 escolhas que protegem seu futuro. Não por motivação humana, mas por direção bíblica. Cada tópico é uma decisão concreta, firmada nas Escrituras, para sair do impulso e caminhar com Deus com clareza, equilíbrio e firmeza. Quando a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ela está falando de uma decisão que muda o rumo de uma vida inteira. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, não é um conselho motivacional, é uma ordem de sabedoria. E sabedoria, na Bíblia, não é apenas saber o que é certo, é escolher o certo quando o seu coração quer outra coisa, quando a sua mente tenta controlar tudo e quando o cenário não oferece garantias. O contexto de Provérbios é bem direto. Deus está ensinando o seu povo a viver com temor, isto é, com reverência prática. O livro não foi escrito para quem quer só informação, mas para quem quer direção. E logo aqui, no coração do capítulo 3, a palavra vai no centro do problema humano. Nós confiamos demais em nós mesmos. A gente quer entender primeiro, para obedecer depois. A gente quer sentir segurança para então dar o passo. Mas Deus inverte. Confie primeiro e Ele endireita o caminho. Não é porque você passou a enxergar tudo, é porque você passou a depender de quem enxerga tudo. Repare como o texto é específico. De todo o teu coração. E na Bíblia, coração não é só emoção. É o centro das decisões, a sede das vontades, o lugar de onde saem as escolhas. Então, confiar de todo o coração significa uma entrega completa. Não é confiar em Deus em teoria, é confiar quando a conta aperta, quando a porta não abre, quando a resposta não vem do jeito que você queria. E então vem a segunda parte. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não é desprezar a inteligência, nem mandar você agir sem pensar. É colocar o entendimento no lugar certo, como servo, não como senhor. Há momentos em que você vai planejar, calcular, conversar, avaliar, mas no fim, você não se apoia na sua lógica como se ela fosse o chão que sustenta o futuro. O chão é Deus. E o texto continua: reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, não existe área neutra. Caminho aqui é vida real. Trabalho, família, decisões afetivas, escolhas financeiras, amizades, projetos, hábitos escondidos, aquilo que ninguém vê. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é incluir Deus no processo inteiro. E não apenas chamar Deus quando o plano falha. É viver perguntando: Senhor, o que te honra aqui? E ter coragem de ajustar rotas quando a palavra confronta. E a promessa vem com firmeza. Ele endireitará as tuas veredas. Não significa ausência de dor, nem estrada sem lutas. Significa direção segura. Vereda torta fala de caminhos que parecem bons no começo, mas terminam em perda. Deus endireita porque Ele corrige, guarda, impede certos atalhos, fecha portas que te destruiriam e abre portas que você nem sabia que existiam. Olhe como Jeremias confirma essa verdade. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. A imagem é simples. Quem confia em Deus não é alguém sem tempestades, é alguém com raiz. A seca pode chegar, o calor pode aumentar, o ambiente pode ficar hostil, mas a fonte não secou, porque a confiança está no Senhor. Na vida real, isso se traduz assim: duas pessoas enfrentam o mesmo problema. Uma entra em pânico, porque a fonte dela é o controle. Quando perde o controle, perde o chão.
A outra sofre, chora, procura ajuda, mas não se desfaz, porque a esperança dela é o Senhor. A raiz está em Deus, não na circunstância. E o Salmo também reforça. Salmo capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Note que confiança bíblica sempre caminha com entrega. Não existe confiar sem soltar. Muita gente quer o resultado da confiança, mas sem a entrega do controle. Quer paz, mas não quer obedecer. Quer direção, mas não quer se submeter. Só que o texto é claro: entrega o caminho. Caminho é o conjunto das suas decisões. É quando você diz: Senhor, eu não vou decidir sozinho. Eu não vou seguir o impulso. Eu não vou construir meu futuro sem a tua palavra. A Bíblia nos dá exemplos vivos disso. Pense em Abraão. Deus o chama para sair da sua terra sem entregar um mapa detalhado. Abraão obedece e caminha pela fé. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha uma palavra, e isso já era o suficiente para dar o próximo passo. A fé bíblica funciona assim. Não é ver o fim do caminho, é conhecer quem está te conduzindo. Ou pense em José, no Egito. Tudo parecia contraditório: traição, injustiça, esquecimento. Se ele se apoiasse no próprio entendimento, ele seria consumido pela amargura. Mas Deus estava endireitando veredas que José não enxergava. O Senhor transformou um caminho de dor em um caminho de preservação, e no tempo certo a rota fez sentido. Agora traga isso para a vida real. Quantas decisões arruinam o futuro porque a pessoa confia no eu acho e não no Deus guia. Ela escolhe relacionamento só pela carência, ignorando sinais claros de falta de temor. Ela aceita um trabalho que fere a consciência porque parece oportunidade, e depois perde a paz e a dignidade. Ela toma decisões financeiras por ansiedade e não por prudência diante de Deus. Confiar no Senhor acima do próprio entendimento é parar de viver por impulso e começar a viver por direção. É aprender a dizer: eu quero, mas não é hora. Eu sinto, mas não é certo. Eu posso, mas não convém. Você começa a perguntar: isso me aproxima de Deus? Isso fortalece meu caráter? Isso honra o Senhor? Isso constrói minha casa? E essas perguntas mudam destinos. E o Salmo, capítulo 90, versículo 12, dá um pedido que deveria virar oração diária. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O salmista está dizendo: a vida é breve e por isso a sabedoria é urgente. Contar os dias não é viver em pânico, é viver com responsabilidade diante de Deus. É lembrar que tempo é vida, e quem não decide prioridades vai ser decidido pelos outros. Quem não escolhe o que é principal vai acordar um dia vivendo para o que não vale. E a Bíblia chama isso de falta de sabedoria. Pense em exemplos bíblicos. Marta e Maria, quando Jesus entra em casa, mostram dois tipos de prioridade. Marta se ocupa com muitas coisas e se inquieta. Maria se assenta aos pés de Jesus e escolhe a boa parte. O problema não era servir. O problema era a ordem do coração. Marta colocou a urgência acima do Senhor e perdeu a paz. Maria colocou Cristo em primeiro lugar e encontrou vida. Isso é reino em prioridade. Outro exemplo é Daniel. Ele vive num ambiente hostil, longe de casa, sob um império que queria moldar sua identidade. Ainda assim, ele decide manter o reino primeiro. Ele organiza sua vida de forma que sua fidelidade a Deus não fosse negociável. E no tempo certo, Deus honra essa prioridade e transforma Daniel em testemunha viva dentro de um sistema que tentava apagar sua fé. Agora, leve isso para o cotidiano. Buscar o reino primeiro na vida real é decidir que sua comunhão com Deus não é se der.
É separar tempo para a palavra, para a oração, para a adoração, para congregar, para servir, para viver em santidade. É decidir que certos ganhos não valem a perda da consciência. É ajustar a agenda para caber o que é eterno. É olhar para o seu dia e perguntar com sinceridade: o que está em primeiro lugar? Quem determina a sua rotina? O Senhor ou a ansiedade? Quem guia suas escolhas? A justiça de Deus ou a pressão do mundo? Porque o coração sempre revela seu reino. Se Deus é rei, isso aparece. Se outra coisa é rei, também aparece. Muita gente se engana achando que colocar Deus em primeiro lugar é apenas pensar em Deus ou acreditar em Deus. Mas prioridade bíblica é prática. É agenda, escolhas e foco. É dizer não para o que te afasta de Deus, mesmo que seja atraente. É dizer sim para a obediência, mesmo que custe. É organizar a semana para não viver apagando incêndio espiritual. É planejar o uso do dinheiro com temor. É escolher amizades que te aproximem do reino. É vigiar aquilo que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Porque o que você alimenta cresce, e o que cresce governa. E existe uma promessa de descanso aqui. Quando o reino vem primeiro, o resto entra em ordem. Não significa que você nunca vai ter problemas, mas significa que você não vai ser dominado por eles. A ansiedade perde o trono. O medo perde a direção. A correria perde o poder de te engolir. Você passa a viver com um eixo, com um centro. Deus governa. E quando Deus governa, Ele acrescenta o que é necessário no tempo certo, do jeito certo, para a glória dele e para o seu bem. Então, a decisão é clara. Antes de correr atrás das coisas, corra para Deus. Antes de perseguir o urgente, busque o eterno. Faça do reino a sua prioridade real, não apenas uma frase bonita, porque quando Deus é primeiro, você não perde a vida tentando ganhar a vida. Você encontra o caminho certo para viver com sabedoria, com paz e com propósito. Prioridades certas impedem decisões impulsivas, mas ainda resta uma batalha diária. Escolher sabedoria quando a emoção grita. E a Bíblia não romantiza isso. Ela revela que, muitas vezes, o problema não é falta de informação, é falta de domínio próprio. É o coração correndo na frente da obediência. É por isso que Tiago mostra um caminho seguro para não agir no calor do momento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Note como o texto começa: se algum tem falta. Tiago não está falando com gente distante da fé. Ele fala com crentes provados, gente que está vivendo pressões, tentações, lutas e decisões difíceis. E ele diz: em meio a isso, a solução não é reagir, é pedir. O contexto de Tiago, capítulo 1, é de provações. Tiago ensina que as provações testam a fé, produzem perseverança e revelam maturidade. Mas provação também expõe um risco. Sob pressão, a gente toma decisões ruins. A mente fica estreita, a emoção fica alta e a pessoa age para aliviar o desconforto, não para obedecer a Deus. Então, Tiago coloca a sabedoria como necessidade prática. Sabedoria na Bíblia não é apenas conhecer textos, é a habilidade dada por Deus de aplicar a verdade no tempo certo, do jeito certo, com o coração certo. É discernimento para escolher o caminho que honra o Senhor, mesmo quando o caminho mais fácil parece estar gritando. E veja a promessa: Deus dá liberalmente e não o lança em rosto. Isso é precioso. Muita gente não pede sabedoria porque tem vergonha de admitir que não sabe, ou porque acha que Deus vai reprovar, vai humilhar, vai lembrar erros do passado. Mas Tiago diz o contrário. Deus dá com generosidade e não joga na cara. Ele não diz: como você não aprendeu ainda?
Ele acolhe a oração sincera de quem reconhece a própria limitação. E aqui está uma chave de maturidade. Gente madura não é gente que sempre sabe, é gente que sabe pedir. É gente que não confia na própria pressa, mas aprende a colocar o coração em silêncio diante de Deus. Na prática, pedir sabedoria é uma decisão espiritual antes de qualquer decisão prática. Antes de responder uma mensagem no impulso, antes de discutir, antes de comprar algo por ansiedade, antes de prometer o que você não pode cumprir, antes de aceitar um caminho só porque parece uma oportunidade. Sabedoria é aquilo que impede você de trocar o futuro por um alívio momentâneo. E Deus dá direção a quem admite que precisa de direção. Isso é fé aplicada. Provérbios, capítulo 19, versículo 2, reforça esse princípio com uma advertência objetiva. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A Bíblia chama precipitação de pecado quando ela te empurra para fora do caminho de Deus. Porque pressa não é neutralidade, pressa é vulnerabilidade. Quando você decide sem refletir, você abre espaço para a carne governar. A precipitação, muitas vezes, é a forma mais comum de tentação. Ela não te chama para um pecado escandaloso, ela te chama para um passo apressado, e esse passo te coloca em veredas tortas. Por isso o texto diz, não é bom proceder sem refletir. Refletir, aqui é parar, ponderar, buscar conselho, lembrar do temor do Senhor, perguntar, isso é justo, isso é santo, isso glorifica a Deus? Esse tipo de reflexão salva destinos. E Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, completa, não te apresses em irar-te no teu espírito, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Perceba, a ira, quando é rápida e dominante, revela tolice. Não é que todo sentimento de indignação seja pecado, mas a pressa em irar-se é uma porta aberta para palavras que ferem, decisões que quebram alianças e atitudes que trazem vergonha. Quantas histórias se perdem porque alguém respondeu no calor da emoção? Quantos casamentos são feridos por frases que nunca deveriam ter sido ditas? Quantas amizades acabam por um momento de impulso? A Bíblia chama isso de falta de sabedoria. E o remédio é aprender a não se apressar. Veja exemplos bíblicos. Moisés, em um momento de ira, fere a rocha e fala de modo precipitado. Aquela pressa emocional custou caro. Não faltava a Moisés chamado, não faltava a Moisés história com Deus. Faltou sabedoria naquele instante. É um alerta. Espiritualidade não nos isenta de vigiar o coração. Outro exemplo é Esaú, que troca o direito de primogenitura por um prato de comida. Aquilo foi pressa, emoção, fome governando. Ele escolheu o imediato e desprezou o valor do que era maior. Isso ensina que decisões emocionais podem parecer pequenas na hora, mas carregam consequências longas. Agora pense na vida real. A pressa costuma se disfarçar de preciso resolver logo. E a emoção costuma se disfarçar de eu tenho razão. Mas a sabedoria de Deus te chama para outra postura. Peça a Deus. É no quarto, em oração, com a Bíblia aberta e o coração humilde, que muita decisão é salva antes de virar tragédia. Às vezes, o que você precisa não é falar mais alto, é calar por um instante e pedir sabedoria. Às vezes, o que você precisa não é comprar agora, é esperar e orar. Às vezes, o que você precisa não é romper uma relação no impulso, é buscar discernimento e agir com justiça. A sabedoria não apaga emoções, mas ela governa emoções. Ela faz você sentir sem ser dominado. Ela faz você agir sem ser precipitado. E pedir sabedoria também significa aprender a reconhecer padrões. Se você percebe que sempre reage rápido, sempre se arrepende depois, sempre volta pedindo perdão por causa de impulsos, então você já identificou uma área que precisa de governo espiritual.
Sabedoria, nesse caso, inclui estabelecer limites, não decidir cansado, não responder quando está tomado de ira, não fazer promessas quando está eufórico, não discutir quando está com o coração acelerado. Isso é vida prática guiada pela palavra. Mas a base continua sendo Tiago. Se falta sabedoria, peça. Deus dá, e quando Ele dá, Ele não entrega apenas um pensamento bom, Ele entrega direção, clareza, temor e domínio próprio. Ele te ensina a escolher o que é certo, não apenas o que é fácil. E isso faz diferença porque, no fim, o seu futuro não é decidido só pelas grandes escolhas. Ele é decidido pelas pequenas decisões repetidas. Respostas, compras, promessas, reações, palavras, atitudes. Sabedoria de Deus protege você exatamente aí, no dia a dia, onde a pressa tenta mandar e a emoção tenta governar. Então, a terceira decisão que salva o futuro é esta: escolha a sabedoria de Deus antes da pressa e da emoção. Pare, ore, peça, e quando a emoção gritar, deixe a palavra falar mais alto, porque Deus é fiel para guiar quem se humilha o suficiente para dizer: Senhor, eu não quero agir no impulso, eu quero andar na tua vontade. Quando você busca sabedoria, Deus começa a tratar a fonte das suas escolhas, não só os resultados, o coração. E a Bíblia é direta ao dizer que o destino é influenciado pelo que você permite morar dentro de você. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto é uma ordem com prioridade máxima. Não é se der, não é quando sobrar tempo, é sobre tudo. Porque Deus sabe que, se o coração não for guardado, o resto desmorona por dentro, mesmo que por fora pareça organizado. O contexto de Provérbios, capítulo 4, é um pai ensinando um filho a andar no caminho da sabedoria. Ele fala de instrução, de disciplina, de atenção à palavra, de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. E no centro desse ensino, ele chega ao ponto mais profundo. A vida não sai apenas do que você faz, ela sai do que você é por dentro. Coração, na Bíblia, não é só emoção. É o centro do ser. Desejos, pensamentos, intenções, decisões, consciência. É por isso que o texto diz fontes da vida. Fonte é origem. Se a fonte está contaminada, a água pode até parecer limpa por um tempo, mas cedo ou tarde o que sai revela o que entrou. E aqui está uma verdade prática. O futuro não é construído só com planos, é construído com desejos, pensamentos e afetos submetidos a Deus. Planos podem ser bons, mas um coração desgovernado sabota planos bons. A pessoa faz planos de fidelidade, mas alimenta desejos que puxam para longe. Faz planos de paz, mas guarda rancor. Faz planos de pureza, mas flerta com o pecado na mente. Faz planos de crescimento, mas se alimenta de comparações e inveja. Por isso a Bíblia diz: guarde o coração, porque o coração governa o rumo da vida. Jesus confirma isso com peso. Em Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35, ele diz que a boca fala do que está cheio o coração, e que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. O Senhor está mostrando que palavras e atitudes não nascem do nada. Elas vêm de um depósito interior. Você não explode do nada. Você transborda do que foi acumulado. Você não cai do nada. Você escorrega naquilo que foi tolerado por dentro por muito tempo. Por isso, guardar o coração não é um detalhe de espiritualidade. É a raiz da santidade e da estabilidade. E aqui entra um engano comum. Muita gente tenta mudar a vida só mudando comportamentos externos, sem tratar o coração. Tenta controlar a língua, mas continua alimentando a amargura.
Tenta evitar um pecado, mas continua dando espaço para pensamentos que conduzem a esse pecado. Tenta manter uma aparência de fé, mas por dentro está cheio de medo, orgulho ou incredulidade. A Bíblia não separa essas coisas. Ela diz: cuide da fonte. É por isso que Davi, quando cai e é confrontado, não faz uma oração superficial. Ele vai ao coração. No Salmo capítulo 51, versículo 10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi entendeu que o problema não era só o erro cometido, era a necessidade de transformação interior. Ele não pede apenas para Deus arrumar as consequências. Ele pede por pureza no centro do ser. Porque sem coração puro, o futuro repete os mesmos erros com outras roupas. Agora, o que significa na prática guardar o coração? Primeiro, significa filtrar influências. Tudo o que entra pelos olhos e pelos ouvidos vai alimentando a fonte. Conversas, músicas, conteúdos, brincadeiras, ironias, desejos, fantasias. A Bíblia não diz que você deve viver alienado, mas diz que você deve viver vigilante. O coração não é um depósito neutro. Ele aprende, ele se apega, ele deseja, ele se inclina. Se você alimenta o coração com impureza, a mente começa a normalizar. Se alimenta com reclamação, a fé enfraquece. Se alimenta com comparação, a gratidão morre. Se alimenta com fofoca, a língua se acostuma. Guardar o coração é decidir o que você permite permanecer aí dentro. Segundo, guardar o coração significa vigiar palavras, porque palavras não são só saída, são entrada também. Aquilo que você fala repetidamente acaba formando o seu interior. Se você vive dizendo não vai dar, eu não consigo, sempre dá errado, você está treinando o coração para a incredulidade. Se você vive alimentando discursos de raiva, você treina o coração para a dureza. Guardar o coração inclui escolher palavras que concordem com a verdade de Deus, que edifiquem, que sejam honestas sem serem destrutivas. Terceiro, guardar o coração significa cuidar de hábitos, porque hábitos são caminhos por onde o coração anda sem perceber. O que você faz todo dia está construindo o que você será amanhã. Se o hábito é orar, ler a palavra e buscar a presença de Deus, o coração cria raízes. Se o hábito é se encher de distrações e nunca silenciar diante do Senhor, o coração fica raso e vulnerável. O coração não se guarda apenas com sentimentos bons, ele se guarda com disciplina espiritual simples. Palavra, oração, comunhão, obediência, não para ganhar pontos com Deus, mas para proteger a fonte. E também guardar o coração inclui vigiar companhias, porque pessoas não apenas convivem com você, elas influenciam o que você considera normal. Um coração fraco, cercado por influências erradas, se torna presa fácil. Um coração humilde, cercado por temor, é fortalecido. Na vida real, isso significa escolher amizades que empurrem você para Deus, não para longe. Significa ter coragem de colocar limites em relações que alimentam pecado, vaidade, manipulação, mentira. Às vezes, o coração não cai por falta de Bíblia, cai por excesso de portas abertas. A Bíblia nos dá exemplos claros. Sansão não perdeu a força num único dia. Ele foi abrindo o coração, cedendo desejos, brincando com limites, até que a fonte foi comprometida. Por outro lado, José, quando é tentado, não negocia com o coração. Ele foge. Ele entende que não dá para guardar o coração flertando com a tentação. Ele protege a fonte e preserva o futuro. Isso ensina que guardar o coração é muitas vezes uma decisão de fugir do que parece pequeno, porque Deus vê onde aquilo termina. Na vida cotidiana, essa decisão aparece em coisas simples. Quando você escolhe não responder no impulso para não alimentar ira.
Quando você corta um conteúdo que está contaminando sua mente. Quando você decide perdoar para não permitir que a amargura se instale. Quando você escolhe gratidão em vez de murmuração. Quando você procura ajuda espiritual antes de se isolar. Quando você confessa e trata o pecado cedo, antes que ele crie raiz. Isso é guardar o coração. Não é paranoia. É sabedoria. É entender que o coração governa o rumo da vida. E aqui está o ponto final. Deus não te manda guardar o coração para tirar sua alegria, mas para preservar sua vida. O inimigo trabalha pela contaminação da fonte, porque ele sabe que quando o coração é tomado, o resto segue. Mas Deus trabalha pela purificação da fonte, porque ele sabe que quando o coração é guardado, o caminho é endireitado. Então, decida proteger seu interior com temor. Peça ao Senhor um coração puro, como Davi pediu. Submeta desejos, pensamentos e afetos a Deus. Filtre influências, palavras, hábitos e companhias, porque, segundo a própria Escritura, as fontes da vida fluem do coração, e quem guarda a fonte protege o futuro. Guardar o coração inclui vigiar quem está moldando seu caráter, porque relacionamentos conduzem decisões sem você perceber. E a Bíblia não trata isso como uma opinião pessoal ou como exagero de gente radical. Paulo confirma que influências erradas corrompem o que parecia firme. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Repare na primeira frase, "não vos enganeis." Ou seja, existe auto-engano nessa área. A pessoa acha que é forte o suficiente, que não vai dar nada, que eu sei separar, que é só amizade, mas a palavra diz, cuidado, porque influência é mais poderosa do que você imagina. O contexto desse texto é importante. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo está defendendo a verdade da ressurreição. Havia gente dentro do ambiente da igreja espalhando ideias erradas, negando a ressurreição, e isso não era um detalhe teológico. Afetava a vida prática. Se não há ressurreição, então muitos viveriam sem temor, sem esperança, sem compromisso com santidade. E Paulo mostra como uma mentira, quando entra pela convivência, vai corroendo a fé e os costumes. Em outras palavras, Paulo está dizendo: doutrina errada e influência errada não ficam só na cabeça, elas mudam comportamento. Por isso, ele alerta contra o engano. As conversas, os ambientes e as companhias têm poder de moldar o que você ama, o que você aceita e o que você tolera. E quando Paulo fala más conversações, ele não está falando apenas de palavras feias ou piadas ruins. Ele está falando de influência moral e espiritual. Conversa na Bíblia é convivência, é troca, é o que circula em um relacionamento. Você se assenta com alguém e aquilo vai entrando. Valores, prioridades, padrões, justificativas. E a consequência é clara: corrompem os bons costumes. Ou seja, até um bom costume pode ser corrompido. Mesmo alguém que começou bem pode ser contaminado se andar com as influências erradas. Isso é sério, porque destruição muitas vezes não começa com uma queda grande. Começa com uma tolerância pequena, começa com só hoje, começa com todo mundo faz, começa com não é tão grave. E quando você percebe, o coração já foi acostumado. Por isso, a direção do tópico é verdadeira. Companhia não é detalhe, é direção. Quem anda com você determina o tipo de conversa que você aceita, o tipo de pecado que você normaliza e o tipo de fé que você sustenta. Na vida real, você não se torna parecido com pessoas que você não convive, mas você tende a se parecer com quem você ouve, com quem você imita, com quem você admira, com quem você permite te aconselhar e te formar. Provérbios confirma isso com uma frase simples e cortante. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz:
Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não é só vai sofrer, será destruído. A palavra mostra que existe um caminho de construção e um caminho de ruína. E um dos sinais mais claros de qual caminho você está é com quem você caminha. Note que o texto não diz apenas ouça os sábios. Ele diz anda. Andar é proximidade, é convivência, é compartilhar rotina, decisões, risos, lágrimas, projetos. O coração aprende com o caminho. E segundo a Bíblia, caminhar com sábios te edifica, mas caminhar com tolos te leva para a destruição. E o Salmo reforça a mesma verdade com outra imagem. Salmo, capítulo 1, versículos 1 e 2, descreve o homem bem-aventurado como aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita. Perceba a progressão. Anda, detém, assenta. Isso mostra como a influência vai se aprofundando. Primeiro você anda, depois você para, depois você se assenta. Primeiro você escuta, depois você participa, depois você pertence. A Bíblia está dizendo, cuidado com o processo. Não brinque com a roda errada, porque ela não só te visita, ela te forma. Agora, isso não significa que o cristão deve viver isolado do mundo, sem conversar com ninguém, sem ter contato com pessoas diferentes. Jesus se aproximou de pecadores, mas sem ser influenciado por eles. Ele influenciava. Só que há uma diferença entre missão e intimidade. A diferença entre evangelizar e se moldar. A diferença entre ser luz e ser absorvido pelas trevas. O erro de muita gente é chamar de amizade aquilo que na prática está virando um altar de influência. O coração começa a mudar. O vocabulário muda. As prioridades mudam. O apetite espiritual diminui. A pessoa perde prazer na palavra. E aos poucos aquilo que antes era pecado começa a aparecer normal. A Bíblia tem exemplos claros disso. Ló escolheu morar perto de Sodoma por conveniência. No começo parecia uma decisão prática, mas com o tempo aquele ambiente foi moldando sua casa e sua sensibilidade. O resultado foi dor, perda e vergonha. Ló não acordou um dia decidindo herdar destruição. Ele foi se aproximando, se detendo, se assentando. E a história dele serve de alerta para quem pensa, eu consigo conviver com isso sem ser afetado. Por outro lado, veja Daniel. Ele viveu no meio de um império pagão, mas não permitiu que o império entrasse no coração dele. Ele escolheu companhias que fortaleciam a fé e manteve limites claros. Daniel tinha comunhão com Deus, tinha disciplina, tinha temor. Ele estava em ambiente hostil, mas seu coração não era governado por aquele ambiente. Na vida cotidiana, esse tópico precisa ser aplicado com coragem e sabedoria. Pense em alguém que está tentando vencer um pecado específico, mas continua andando com quem alimenta esse pecado. A pessoa quer vencer a imoralidade, mas mantém conversas e ambientes que acendem desejos errados. Quer sair da mentira, mas se cerca de gente que normaliza engano. Quer largar vícios, mas vive com quem empurra para o mesmo ciclo. Quer ter paz, mas tem intimidade com quem vive de brigas, fofocas e intrigas. A Bíblia está dizendo, você não consegue proteger o coração se não cuidar de quem está ao seu lado. Isso também vale para conselhos. Muitos problemas começam porque a pessoa ouve conselho de gente sem temor, gente que aconselha pelo impulso. Faz o que você sente, vai atrás da sua felicidade. Não deve satisfação a ninguém. Mas a Escritura ensina outro caminho, andar com sábios. E sábio na Bíblia é quem teme ao Senhor e vive segundo a palavra. Então, na prática, escolha com cuidado quem tem acesso à sua mente e ao seu coração. Nem todo mundo que te faz rir te faz bem. Nem todo mundo que te entende te edifica. Nem todo mundo que te apoia
está te conduzindo para Deus. E aqui entra uma atitude que salva destinos, limites. Há pessoas que você precisa amar de longe. Há ambientes que você precisa evitar. Há conversas que você precisa encerrar. Há convites que você precisa recusar. Não por arrogância, mas por temor. Porque você não está brincando com a sua alma. Você está guardando a fonte da vida. E guardar a fonte inclui proteger as entradas. Às vezes, o maior ato de maturidade não é provar que você é forte. É admitir onde você é vulnerável e fechar a porta antes que a tentação cresça. Também é importante lembrar, fugir de más companhias não é apenas tirar gente ruim, é aproximar-se de gente piedosa. Não basta sair de um ambiente errado e ficar sozinho, porque solidão sem direção vira outra armadilha. A Bíblia aponta o caminho: andar com os sábios. Procure comunhão saudável, gente que ore com você, que te exorte quando necessário, que te lembre da palavra, que te empurre para a santidade. Na vida real, isso significa investir em igreja, em discipulado, em amizades que têm temor do Senhor. Porque Deus muitas vezes nos guarda usando pessoas certas no caminho. Então a decisão é clara: fuja das más companhias para não herdar destruição. Não se engane achando que influência não pega. A Escritura diz que corrompe. Não se iluda pensando que seu coração é imune. A Bíblia diz que ele precisa ser guardado. E uma das guardas mais urgentes é vigiar com quem você anda. Porque companhia é direção. E quando você escolhe andar com sábios, você está escolhendo vida, proteção e um futuro sustentado pelo temor do Senhor. Companhias influenciam hábitos, e hábitos aparecem com força em uma área onde o futuro costuma ser decidido: finanças. Muita gente quebra por falta de dinheiro, mas muita gente também se perde por causa do dinheiro. E a Bíblia trata esse assunto com seriedade, porque recurso não é só número, é governo. É por isso que a Escritura mostra que prosperidade segura nasce de honra e fidelidade, não de ansiedade e atalhos. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, Paulo ensina: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Perceba, aqui não é manipulação, é princípio espiritual com propósito claro. O contexto é a oferta para ajudar os santos. Paulo está orientando a igreja a ser generosa, organizada e sincera. Ele não está vendendo milagre, ele está formando caráter. E ele chama a generosidade de semeadura. Semente na Bíblia é algo que você entrega hoje para colher fruto amanhã. Isso já confronta a pressa do coração. Quem vive dominado por ansiedade quer segurar tudo agora, porque teme o amanhã. Mas a fé bíblica diz: você pode semear porque Deus sustenta. E Paulo explica que a colheita existe, mas não como idolatria do ganho. Existe para sustentar toda boa obra. Ou seja, Deus supre para que você viva com suficiência e transborde em serviço, não para que você viva preso à avareza. Note também que Paulo fala do coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso é importante. Deus não quer uma vida financeira governada por culpa, nem por competição, nem por medo. Ele quer decisão consciente, baseada em temor, alegria e propósito, não com tristeza ou por necessidade. A generosidade bíblica não é um peso, é fruto de um coração que reconhece que tudo vem do Senhor. E então vem a frase forte: Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama aqui no sentido de se agradar, de aprovar esse espírito, porque alegria na entrega revela confiança.
Quem dá com alegria está dizendo com a vida que Deus é a fonte, não o dinheiro. E Paulo fecha com uma promessa que traz equilíbrio. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, tendo sempre em tudo toda suficiência. Isso não é promessa de luxo, é promessa de suficiência. É a paz de saber que Deus sustenta o necessário, que Ele dá graça para administrar e que Ele não te chama para viver escravizado por ansiedade. A Bíblia não diz que o cristão nunca passará aperto, mas diz que o cristão não vive sozinho e não vive sem governo. Quando Deus é honrado, a vida financeira deixa de ser um campo de desespero e vira um campo de obediência. Provérbios confirma isso com um mandamento e uma promessa. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Repare que o texto fala de honra. Honra não é apenas dar alguma coisa, é reconhecer a Deus como dono. Honrar com os bens significa que a forma como você ganha, gasta, guarda e reparte deve obedecer ao Senhor. E primícias falam de prioridade, o primeiro e o melhor. Isso derruba um ídolo comum. Muita gente diz que Deus é primeiro, mas na prática, Deus é o último da lista. E a Bíblia ensina que honra verdadeira tem ordem. O coração mostra quem é rei pelo que ele prioriza. Na vida real, isso muda decisões. Honrar a Deus com recursos inclui rejeitar ganhos injustos. Inclui fugir de mentira, de fraude, de esperteza, de atalhos que ferem a consciência. Inclui pagar o que deve, ser fiel, ser correto, não explorar ninguém. Inclui viver com orçamento, com prudência, com disciplina, porque desorganização financeira pode virar porta para tentação e briga. E inclui generosidade e fidelidade como hábito, não como sobras do mês. É bem diferente de dizer quando eu melhorar eu faço. A Bíblia ensina a semear mesmo na medida, com propósito no coração. Mas existe um alerta necessário, porque finanças também revelam idolatria. Em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Preste atenção, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é ter recursos, é ser possuído por eles. O amor ao dinheiro é quando a pessoa se guia pelo quanto ganha, pelo que acumula, pelo que ostenta, pelo medo de perder. Aí ela começa a negociar valores, sacrificar família, abandonar a fé, se tornar ansiosa, desconfiada, dura e até injusta. E Paulo diz que muitos, por cobiçarem, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, dinheiro prometeu segurança, mas entregou dor. Essa é a escravidão que a Bíblia denuncia. E aqui a direção do tópico fica muito clara. A decisão não é apenas ganhar mais, é administrar melhor diante de Deus. Porque ganhar mais sem governo de Deus só aumenta o tamanho do problema. Uma pessoa sem contentamento, se ganhar mais, continua insatisfeita. Uma pessoa avarenta, se ganhar mais, continua presa. Uma pessoa desorganizada, se ganhar mais, continua quebrada. A Bíblia ensina que a libertação financeira começa no coração. Contentamento, fidelidade, generosidade, honra. Essas coisas fecham as portas para a escravidão do dinheiro e abrem espaço para a provisão com paz. Pense em exemplos bíblicos. A viúva pobre, no templo, entrega 2 pequenas moedas. Aos olhos humanos, parece pouco, mas Jesus destaca sua entrega porque ela deu com o coração inteiro. Isso revela um princípio. Deus não mede apenas valor, mede fé e devoção. Ela honrou ao Senhor no pouco, e a história dela ensina que fidelidade não começa quando sobra. Começa quando você decide que Deus é digno. Outro exemplo é Zaqueu. Quando Cristo entra na vida dele, o dinheiro perde o trono. Ele não apenas se emociona,
Ele muda práticas, repara injustiças, reparte com os pobres. Ou seja, conversão verdadeira alcança o bolso, porque alcança o coração. Agora traga isso para a vida cotidiana. Honrar a Deus com recursos é decidir não viver no aperto por falta de domínio. É controlar gastos que são puro impulso, é evitar dívidas feitas por vaidade, é aprender a dizer não para desejos que não cabem, é trabalhar com diligência e administrar com responsabilidade. É planejar, poupar quando possível, ser fiel nos compromissos, sustentar sua casa com honestidade. E, ao mesmo tempo, é praticar generosidade, ajudar pessoas, socorrer necessidades, apoiar a obra de Deus, repartir sem ostentação. Não como troca, mas como expressão de confiança. E também é aprender a viver com paz. Muita gente vive com medo porque colocou segurança no dinheiro. Mas o dinheiro não é Deus. Ele varia, ele some, ele falha. Quando Deus é honrado, a pessoa aprende que provisão não é só quantidade, é graça, é suficiência, é direção. Deus pode abrir portas, pode ensinar a administrar, pode corrigir hábitos, pode sustentar em tempos difíceis. E quando o coração está no lugar certo, até um tempo de aperto vira escola de fé, e não cativeiro de desespero. Então, a decisão que salva o futuro nessa área é simples e profunda. Honre a Deus com seus recursos e pratique fidelidade. Não trate dinheiro como Senhor, nem como Salvador. Trate como ferramenta que deve obedecer ao reino. Semeie com alegria, viva com contentamento, fuja do amor ao dinheiro e administre diante de Deus com temor. Porque quando o coração é fiel, o dinheiro deixa de ser corrente e vira instrumento. E a provisão que vem com paz é uma das evidências mais bonitas de uma vida governada pelo Senhor. Honrar a Deus com recursos também envolve como você produz e sustenta a sua casa. Porque o futuro não é só sobre ofertas, mas sobre responsabilidade. A Bíblia não separa a espiritualidade de trabalho. Ela não chama o crente para uma vida de desculpas, mas para uma vida de diligência. E Provérbios aponta a diligência como proteção contra a escassez e vergonha. Em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, está escrito: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Esse texto é direto. Deus usa um exemplo simples da criação para expor um pecado muito comum. A preguiça que se disfarça de cansaço, de vitimismo, de falta de tempo, de depois eu faço, de não é a hora. A palavra diz: olhe para a formiga e aprenda. O contexto de Provérbios é sabedoria prática para a vida diária. E aqui, Deus trata do trabalho como parte do caminho da sabedoria. A formiga não tem chefe cobrando, não tem alguém vigiando, mas trabalha com constância. Ela entende o tempo, ela se antecipa, ela não vive de improviso, ela prepara no verão para não perecer no inverno. Isso é sabedoria aplicada. E o texto chama o preguiçoso de insensato, porque ele vive como se o tempo não tivesse consequências. Ele espera a urgência chegar para então agir, e quando a urgência chega, já é tarde. A diligência, portanto, é fé em ação, constância, disciplina e excelência no que Deus colocou nas suas mãos hoje. Repare no que Deus está ensinando. A formiga trabalha sem precisar de pressão externa. Isso aponta para caráter. Há pessoas que só funcionam quando alguém cobra, só fazem quando são vigiadas, só se movem quando há ameaça. Mas a sabedoria bíblica chama você para responsabilidade interior. Fazer o que precisa ser feito porque é o certo, porque é dever, porque honra a Deus, porque protege sua casa. Diligência é quando você entende que trabalho não é maldição, é instrumento de sustento, de dignidade e de serviço ao próximo. E aqui também aparece uma lição essencial.
preparo. A formiga prepara e ajunta. Isso fala de planejamento e antecipação. Na vida real, isso se traduz em organizar seu dia, cumprir horários, cuidar do que foi confiado, estudar, aperfeiçoar habilidades, evitar desperdícios, não deixar tudo para a última hora. Muita gente quebra porque vive no modo improviso, e o improviso constante vira porta para a ansiedade, para dívidas, para frustração e para culpa. Deus não quer que você viva assim. Ele te chama para a sabedoria. Faça hoje o que vai sustentar amanhã. Paulo reforça esse princípio, mostrando que trabalho também é culto quando feito do jeito certo. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, está escrito: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Aqui está a diferença entre apenas trabalhar e trabalhar com propósito. O cristão não trabalha apenas para agradar chefes ou para ganhar aplauso. Trabalha como quem serve a Cristo. Isso muda a postura. Tira a preguiça, tira a malandragem, tira a desculpa. Coloca excelência, fidelidade e consciência. Mesmo em tarefas simples, o crente pode honrar a Deus, porque o coração está diante do Senhor. Isso também confronta outra forma de preguiça disfarçada, a preguiça de excelência. A pessoa até faz, mas faz de qualquer jeito. Atrasa, entrega mal feito, empurra com a barriga, se acostuma com mediocridade e chama isso de jeito. A Bíblia chama para algo melhor: fazei-o de coração. É dedicação, é presença, é responsabilidade. É trabalhar como quem sabe que Deus vê o secreto e honra o fiel. E a recompensa final não é apenas salário, é a aprovação do Senhor e a herança prometida. Provérbios ainda alerta sobre consequência direta do descuido. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, está escrito: O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Isso é princípio, não é mágica, é caminho. Mão remissa é mão frouxa, relaxada, negligente. Diligente é constante, cuidadoso, atento. A Bíblia está dizendo que existe uma ligação entre postura e resultado. Claro que há injustiças no mundo e nem sempre o esforço aparece na mesma velocidade. Mas o princípio permanece. Negligência abre espaço para perda, diligência abre espaço para crescimento. E mais do que dinheiro, isso envolve honra. Uma pessoa diligente constrói confiança. E confiança é uma moeda poderosa na vida. Portas se abrem para quem é fiel. Agora pense em exemplos bíblicos que tornam isso concreto. José, no Egito, é um retrato de diligência. Ele não escolhe as circunstâncias, mas escolhe a postura. Na casa de Potifar e depois na prisão, ele trabalha com responsabilidade. Ele administra, serve, organiza, entrega resultado e Deus prospera a obra de suas mãos. Observe, José não esperou o cenário ideal para ser fiel. Ele foi fiel onde estava. A diligência dele se tornou instrumento para que Deus o elevasse no tempo certo. Isso ensina que o futuro é construído com fidelidade no presente. Outro exemplo é a parábola dos talentos, onde servos recebem responsabilidades e um deles enterra o talento por medo e comodismo. Ele não rouba, não gasta, apenas não produz. E é exatamente isso que revela o coração. Preguiça e desculpa podem se esconder atrás de "eu não fiz nada errado", mas Deus chama isso de infidelidade. Porque o Senhor nos dá tempo, dons e oportunidades para frutificar, não para enterrar. Diligência é multiplicar o que Deus confiou, por menor que pareça. Na vida cotidiana, esse tópico toca coisas bem práticas. Diligência é acordar e cumprir o que precisa ser cumprido. É fazer o que você prometeu. É estudar quando ninguém está vendo. É trabalhar com constância mesmo sem reconhecimento imediato.
É cuidar da casa, dos compromissos, das contas, da saúde, porque responsabilidade também é espiritual. É parar de culpar sempre os outros e assumir o que está na sua mão. É abandonar a cultura do deixa para depois, porque o depois costuma custar caro. E rejeitar a preguiça disfarçada é identificar as máscaras dela. Às vezes ela se veste de desânimo, mas o desânimo vai embora quando você cria rotina. Às vezes ela se veste de perfeccionismo e a pessoa não começa nada porque quer tudo perfeito, e isso vira desculpa para não trabalhar. Às vezes ela se veste de muito ocupado, mas é uma ocupação sem prioridade, cheia de distração e pouca produção. Diligência, nesse caso, é cortar o que rouba tempo e construir um caminho de constância. Porque constância vence talento sem disciplina. E aqui entra a ligação com o futuro. Quem aprende a trabalhar com propósito, evita dívidas emocionais e financeiras e constrói estabilidade com integridade. Dívida emocional é quando a pessoa vive atrasada consigo mesma, carregando culpa, frustração e sensação de desperdício de vida. Dívida financeira é quando a falta de disciplina produz desordem e aperto. A diligência protege das duas, porque ela organiza o coração e a rotina. Ela cria base, ela sustenta a casa. Ela prepara para tempos difíceis, ela honra a Deus. Então, a decisão é clara. Trabalhe com diligência e rejeite a preguiça disfarçada. Olhe para a formiga e aprenda a constância. Faça tudo como ao Senhor, com coração inteiro. Escolha disciplina, não desculpa. Escolha excelência, não relaxo. Porque Deus usa a fidelidade diária para construir destinos estáveis. E quando você trabalha com temor e propósito, seu futuro deixa de ser um acidente e passa a ser uma obra de responsabilidade diante de Deus. Diligência sem caráter vira idolatria do desempenho. Mas a Bíblia sempre amarra futuro com integridade. Você pode trabalhar muito, produzir muito, conquistar muito e ainda assim estar construindo sobre areia se o coração não for reto. O que sustenta uma vida de pé é o caminho reto, especialmente no secreto. E a Escritura não deixa isso no campo do ideal. Ela descreve com clareza o tipo de vida que permanece diante de Deus. Em Salmo, capítulo 15, versículos 1 e 2, está escrito: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Repare, o Salmo começa com uma pergunta séria e termina com uma resposta que toca o interior. O contexto desse salmo é de adoração e santidade. Ele não está perguntando quem frequenta um lugar religioso, mas quem tem vida aprovada diante do Senhor. Habitar e morar apontam para a permanência, comunhão contínua, vida diante de Deus. E a resposta não começa com aparência, começa com caráter. Anda em sinceridade, pratica a justiça, fala a verdade no coração. Isso mostra que integridade é coerência. É ser o mesmo por dentro e por fora. É caminhar de forma reta, não só quando está sendo visto, mas quando ninguém percebe. Fala a verdade no seu coração. É uma frase forte. Porque tem gente que fala a verdade para os outros, mas mente para si mesmo. Justifica pecado, disfarça intenção, chama covardia de prudência, chama ganância de necessidade, chama inveja de zelo, chama mentira de estratégia. Integridade começa quando você para de enganar a si mesmo diante de Deus. É quando você admite o que está errado, confessa, abandona e decide viver sem máscaras. Deus não honra uma vida de aparência. Deus honra a verdade no interior, e Provérbios reforça essa proteção que a integridade traz. Em Provérbios capítulo 11, versículo 3, está escrito: A sinceridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Veja o contraste.
Os retos são guiados pela sinceridade. Os desleais são destruídos pela perversidade. Isso é caminho. Sinceridade guia. Integridade funciona como bússola. Ela te impede de tomar decisões tortas. Ela te livra de atalhos que parecem vantajosos por um momento, mas que depois cobram caro. Já a deslealdade pode até dar uma sensação de ganho rápido, mas termina em destruição, porque quem vive de engano precisa sustentar o engano com mais engano, e uma hora tudo desaba. E aqui entra algo muito prático. Integridade é decidir não negociar princípios por vantagem. Na vida real, as tentações mais perigosas não são sempre as escancaradas. Muitas vezes são as pequenas negociações. Só dessa vez, ninguém vai saber, todo mundo faz, é um jeitinho, é só uma assinatura, é só uma conversa, é só uma informação omitida. E é exatamente aí que o caráter é provado. No secreto, no bastidor, no momento em que ninguém está olhando e você poderia escolher o fácil. A Bíblia chama você para escolher o reto. Paulo traz essa mesma mentalidade para a vida prática da igreja. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21, ele diz que se preocupa em prover coisas honestas, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O contexto ali é a administração de recursos e transparência. Paulo não quer brechas, ele não quer suspeitas, ele não quer que a obra de Deus seja manchada por falta de retidão. Isso ensina que integridade é dupla, diante de Deus e diante das pessoas. Não porque a opinião dos homens seja maior que a de Deus, mas porque a vida reta busca não dar ocasião para tropeço. Integridade preserva testemunho. Pense em exemplos bíblicos. José, quando está sozinho com a esposa de Potifar, vive um momento em que ninguém do seu povo está ali, ninguém da sua casa está vendo, e ele poderia pensar, ninguém saberá. Mas ele escolhe integridade. Ele não negocia o temor do Senhor por prazer momentâneo. Ele foge, e essa fuga protege o destino dele. Mesmo sofrendo injustiça, Deus honra seu caminho reto. Integridade não garante ausência de provação, mas garante que você não precisa carregar culpa. E no tempo certo, Deus levanta quem foi fiel no secreto. Outro exemplo é Daniel. Ele vive num ambiente que tenta moldar sua consciência. Ele tem oportunidade de se acomodar, de se misturar, de facilitar para sobreviver. Mas ele decide manter retidão. Ele não torna o pecado normal. E quando a pressão aumenta, a integridade dele não nasce naquela hora. Ela se revela naquela hora, porque já estava construída no secreto. Daniel não virou íntegro no dia da prova. Ele já era íntegro no dia comum. Isso ensina que caráter se forma antes da crise. Agora traga para a vida cotidiana. Integridade aparece em decisões pequenas. Devolver o que não é seu, mesmo que ninguém perceba. Falar a verdade quando mentir seria mais fácil. Cumprir o combinado mesmo quando você poderia escapar. Ser fiel no trabalho, mesmo quando o chefe não está olhando. Não alimentar conversas maldosas, não participar de esquemas, não copiar o que é errado. Integridade também aparece em casa. Ser o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma pessoa. Quando as portas se fecham, porque muitos destroem a família não em grandes escândalos públicos, mas em pequenas deslealdades privadas, mentiras, omissões, vícios escondidos, conversas secretas, gastos ocultos. Integridade protege reputação, família e destino. E é importante entender por que isso salva o futuro, porque Deus honra a verdade e expõe o engano no tempo certo. O engano pode até funcionar por um período, mas ele nunca é seguro. Ele traz medo, instabilidade, necessidade de esconder, necessidade de controlar a narrativa. A pessoa vira prisioneira da própria mentira. Já a integridade traz paz, porque não tem duas vidas para sustentar. O íntegro dorme em paz,
porque não precisa se lembrar do que inventou. Ele vive com a consciência limpa diante de Deus. E a Bíblia mostra que essa paz é uma proteção poderosa. Integridade também é coragem. É escolher o certo quando o errado dá lucro. É escolher a justiça quando o injusto parece mais rápido. É perder uma vantagem para não perder a presença de Deus. É dizer, eu posso ganhar agora, mas vou perder depois. Porque o coração que teme ao Senhor entende que o futuro não é apenas aquilo que você acumula, é aquilo que você se torna. E a pessoa se torna aquilo que ela pratica no secreto. Então a decisão que salva o futuro aqui é esta. Escolha a integridade mesmo quando ninguém está vendo. Ande em sinceridade, pratique justiça, fale a verdade no coração. Deixe a sinceridade te guiar e não a deslealdade te destruir. Viva de modo honesto diante do Senhor e também diante das pessoas. Porque no fim, o que sustenta uma vida de pé não é apenas desempenho, é caráter. E Deus preserva, guarda e honra o caminho reto, especialmente quando ele é escolhido no secreto. Integridade aparece primeiro nas palavras, porque muita queda começa na boca antes de aparecer na vida. Antes de alguém quebrar um relacionamento, muitas vezes ele já quebrou com frases. Antes de destruir uma reputação, muitas vezes ele já destruiu com comentários. Antes de abrir uma guerra dentro de casa, muitas vezes ele já acendeu fogo com a língua. E Tiago trata a língua como direção, pequena, mas capaz de mudar tudo. Em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está situada entre os nossos membros, contaminando todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo inflamada pelo inferno. É forte, mas é exatamente assim que Deus descreve. A língua pode incendiar uma vida inteira. O contexto de Tiago, capítulo 3, é de maturidade cristã. Tiago está ensinando que a fé verdadeira aparece no controle de si mesmo, e a língua é um dos maiores termômetros disso. Ele mostra que o problema não é apenas falar demais, é o poder espiritual e moral que as palavras carregam. Ele compara a língua a um fogo que começa pequeno, mas se espalha rápido, e essa imagem é perfeita para a vida real. Uma frase atravessada no casamento vira um clima de meses. Uma palavra de desprezo a um filho vira ferida que dura anos. Um comentário maldoso na igreja vira divisão. Um desabafo sem temor vira fofoca. Um momento de ira vira um incêndio que você não consegue controlar. Tiago diz que a língua contamina todo o corpo. Ou seja, o que você fala altera o que você vive. Uma pessoa pode estar em um bom caminho, mas se soltar a língua em murmuração, em mentira, em acusação, ela contamina o coração e as relações. A língua inflama o curso da natureza, isto é, ela coloca a vida em movimento de destruição. E Tiago usa uma expressão duríssima, sendo inflamada pelo inferno. Ele está dizendo que há palavras que não nascem apenas da carne. Elas carregam o cheiro do mal, da acusação, da divisão, do ódio. Isso não é brincadeira. Por isso, dominar a língua não é etiqueta social, é guerra espiritual e obediência prática. E é aqui que entra a decisão: responder com mansidão e dominar a língua antes do conflito. Porque o conflito não começa quando você levanta a voz. Ele começa quando você perde o domínio interior. A mansidão não é fraqueza. Mansidão é força controlada. É poder que escolhe não ferir. É coragem para falar a verdade sem violência. É maturidade para não devolver na mesma moeda. Provérbios resume isso numa frase que salva brigas. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, está escrito:
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A Bíblia está dizendo que há palavras que apagam fogo e palavras que jogam gasolina. Às vezes, a situação já está tensa e o que decide o rumo é o tom e o conteúdo da resposta. Resposta branda não significa concordar com o erro, nem engolir injustiça. Significa escolher uma forma de falar que não provoca mais fúria, que não humilha, que não despreza, que não agride. É o tipo de resposta que busca resolver, não vencer. E palavra dura suscita a ira, mostra que o jeito de falar pode ser o gatilho do caos. E Paulo coloca um filtro ainda mais prático para o que sai da boca. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aqui está a regra do reino para a língua: edificar e dar graça. Palavra torpe não é apenas palavrão, é palavra que apodrece, que degrada, que corrompe, que destrói por dentro. Paulo diz: não deixe isso sair. Em vez disso, fale o que edifica. Edificar é construir, fortalecer, corrigir com amor, orientar com verdade. E dar graça significa que suas palavras devem trazer benefício ao outro, mesmo quando precisam confrontar. Na vida real, isso muda tudo. Imagine um casal discutindo. Um lado fala com dureza, o outro devolve com dureza. E o conflito escala. Mas quando alguém decide responder brandamente, o ciclo é interrompido. Não porque o problema sumiu, mas porque a guerra perdeu combustível. Ou pense em um ambiente de trabalho. Um comentário irônico e agressivo cria inimigos, fecha portas, mancha a reputação. Mas uma fala mansa, firme e respeitosa preserva a dignidade e abre caminho para diálogo. O mesmo vale dentro da igreja. A língua mal usada cria facções. A língua dominada promove paz. A Bíblia também nos dá exemplos. Moisés, em certos momentos, falou de forma precipitada e isso trouxe consequências. Isso mostra que até homens usados por Deus podem tropeçar na língua se não vigiarem. Por outro lado, pense em Abigail, que evitou uma tragédia por causa de palavras sábias e mansas. Ela não entrou no furor de Davi com furor. Ela respondeu com prudência e humildade. E Deus usou isso para desviar sangue e vergonha. Isso é uma lição. Uma língua dominada pode salvar uma história. Agora, Tiago não está dizendo que a língua se doma apenas com técnica. O ponto central é o coração. A língua é pequena, mas revela o interior. Por isso, a decisão é espiritual. Você escolhe falar sob o governo de Deus. Você escolhe calar quando for preciso, porque calar, às vezes, é santidade. Não é covardia, é domínio próprio. É entender que nem toda provocação merece resposta, nem toda opinião precisa ser dita, nem todo desabafo deve virar fala. Há coisas que você resolve em oração antes de resolver em conversa. Há palavras que você entrega a Deus para não entregar ao outro como ferida. E a outra atitude essencial: pedir perdão com rapidez. Porque quem domina a língua não é quem nunca erra, é quem não insiste no erro. Quando você percebe que falou demais, que foi duro, que feriu, a decisão sábia é não endurecer. É se humilhar, voltar e dizer: eu errei, me perdoa. Isso preserva alianças. Muita destruição acontece porque a pessoa prefere manter o orgulho do que restaurar o vínculo. Mas a Bíblia honra a humildade. A mansidão também aparece no pedido de perdão. Então a aplicação é clara e concreta. Antes de responder, pergunte a si mesmo: isso edifica ou fere? Isso dá graça ou espalha veneno? Isso vai apagar o fogo ou aumentar o incêndio? Se você está com raiva, não fale no impulso. Se você está ferido, não use a ferida como licença para atacar. Se você está em conflito, escolha palavras que busquem solução. E quando for necessário corrigir,
corrija com mansidão e firmeza, porque a verdade sem amor vira violência, e o amor sem verdade vira engano. A Bíblia chama para os dois, verdade e mansidão. No fim, esta decisão salva o futuro porque palavras constroem ou destroem caminhos. A língua pode separar amigos, derrubar um casamento, criar inimigos, quebrar uma família, dividir uma igreja. Mas a língua dominada pode trazer cura, reconciliação, direção e paz. Quem domina a língua interrompe ciclos de briga e preserva alianças que sustentam o futuro. E essa é uma obra de Deus no coração, que aparece primeiro na boca e depois se espalha para toda a vida. Depois de alinhar prioridades, sabedoria, coração, relacionamentos, recursos, trabalho, caráter e palavras, chega o ponto final que Provérbios 3 exige: não adiar obediência. Deus não chama você para admirar a verdade, mas para caminhar nela. Porque muita gente concorda com a Bíblia, mas não muda de caminho. Muita gente se emociona com a palavra, mas continua adiando a decisão. E o futuro não é selado por intenções, é selado por obediência. É por isso que a Escritura coloca esse assunto como escolha urgente diante de Deus, sem espaço para neutralidade. Em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, Deus diz ao seu povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Esse texto é uma conclusão de aliança. Moisés está diante de Israel, prestes a encerrar sua liderança. O povo está para entrar na terra prometida, e Deus deixa claro: o caminho à frente vai depender do tipo de decisão que eles tomarem agora. Não é apenas sobre destino geográfico, é sobre destino espiritual. Vida e morte, bênção e maldição estão ligadas a ouvir a voz do Senhor e apegar-se a Ele. Repare como Deus fala: tomo hoje por testemunhas. O hoje é importante. Deus não está pedindo para pensar indefinidamente. Ele está chamando para a decisão no tempo certo. E a palavra escolhe mostra responsabilidade. O Senhor não trata o povo como vítima do acaso. Ele diz: há um caminho, há uma consequência e há uma escolha. Escolhe, pois, a vida. Vida aqui não é apenas respirar. Vida é viver sob o governo de Deus. Vida é andar em comunhão com o Senhor. Vida é obedecer. E Deus explica o que é escolher a vida: amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a Ele. Ou seja, obediência não é um conjunto frio de regras, é resposta de amor. Quem ama, ouve. Quem ouve, segue. Quem segue, se aproxima. E Deus fecha com uma frase que muda tudo: pois Ele é a tua vida. O Senhor não é um acessório, Ele é a própria vida do seu povo. Isso traz o sentido do tópico com força: obedecer hoje, porque a bênção caminha com a decisão certa. Obediência não é peso, é proteção. Muita gente vê obediência como perda, como limitação, como Deus tirando liberdade. Mas na Bíblia, obediência é Deus guardando o caminho. É o pastor conduzindo as ovelhas para longe do abismo. É o pai impedindo o filho de se destruir. Quando Deus manda escolher a vida, Ele está oferecendo proteção. Porque a morte, que o texto menciona, não cai do céu como um acidente. Ela é resultado de escolhas que afastam do Senhor, que endurecem o coração e que colocam o homem em veredas tortas. Josué reforça essa urgência de decisão. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diante do povo ele declara: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a mesma palavra, hoje. A vida espiritual não é feita de promessas vagas, ela é feita de serviço real.
Josué não está falando de um sentimento no culto, ele está falando de quem vai governar a casa, a rotina, os valores. Eu e a minha casa mostra que decisões espirituais têm impacto familiar. Muita gente pensa que sua fé é só entre ela e Deus, mas o texto mostra o contrário. Escolhas moldam a casa. O ambiente espiritual do lar é construído por decisões contínuas de servir ao Senhor, de obedecer, de manter a palavra no centro. E Jesus leva essa verdade para o nível mais profundo da comunhão. Em João capítulo 14, versículo 23, o Senhor diz: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra." Novamente, obediência é fruto de amor. Guardar a palavra não é decorar, é obedecer. É proteger dentro de si, praticar, manter como regra de vida. E quando Jesus diz isso, ele está ensinando que a presença de Deus não é apenas uma ideia distante. Ela se manifesta na vida de quem guarda a palavra. O amor verdadeiro por Cristo aparece na obediência diária, concreta, no que você faz quando ninguém está vendo, no que você escolhe quando custa, no que você decide quando a carne quer o contrário. Agora, pense na vida real. Adiar a obediência é uma das formas mais perigosas de desobediência, porque ela se veste de bom senso. A pessoa diz: "Quando eu melhorar, eu volto. Quando eu resolver isso, eu me conserto. Quando as coisas acalmarem, eu obedeço. Quando eu entender tudo, eu sigo." Mas Deus diz hoje, porque o coração endurece com o tempo, o pecado cria hábito. A consciência se acostuma, a pessoa vai empurrando e quando percebe, perdeu sensibilidade espiritual. Por isso, o chamado é imediato, não adiar. Não porque Deus é impaciente, mas porque a vida é frágil e o coração é enganoso. O hoje é misericórdia. É Deus te chamando antes que você se distancie mais. E aqui está a aplicação prática. Escolher a vida com Deus agora. Isso significa, primeiro, abandonar o que você sabe que está errado. Não negociar com o pecado. Não manter portas abertas. Às vezes, a obediência que salva o futuro é cortar uma relação que te afasta de Deus, encerrar uma prática escondida, pedir perdão, devolver o que não é seu, dizer a verdade, parar de alimentar rancor, abandonar hábitos que te escravizam. Obediência é concreta. Ela mexe com rotina e com escolhas. Segundo, escolher a vida significa se achegar ao Senhor, voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para a comunhão, voltar para o temor. Não como ritual, mas como recomeço. Terceiro, escolher a vida significa servir, tomar posição dentro da casa, dentro do trabalho, dentro da mente, dentro das conversas e dizer: aqui o Senhor governa. A Bíblia está mostrando que a bênção caminha com a decisão certa. Não é que a vida vira um conto sem lutas. Israel entrou na terra e teve batalhas, mas a diferença é, com Deus, a direção e propósito. Sem Deus, a confusão e ruína. Obediência te coloca sob o cuidado do Senhor. E esse cuidado se manifesta em correção, em livramento, em portas fechadas e abertas, em paz no coração, em sabedoria para decidir. Muitas vezes, a bênção não é apenas receber algo, é ser poupado de algo. É Deus te impedindo de cair em escolhas que destruiriam sua casa, sua fé e seu destino. E o ponto final é este: quem decide andar com o Senhor não está apenas mudando hábitos, está selando um futuro guiado por Deus. Porque a obediência não é um evento, é um caminho. Ela é a resposta diária de amor à voz do Senhor. Hoje, Deus coloca diante de você vida e morte, bênção e maldição, e diz: escolha a vida. Não adie. Dê ouvidos à voz do Senhor. Apegue-se a Ele, porque Ele é a sua vida. E quando você obedece hoje, você não está apenas resolvendo o presente, você está construindo um amanhã firmado na direção de Deus. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento não como mais um vídeo assistido,
mas como um ponto de virada nas suas decisões. Porque Provérbios 3 não foi escrito para enfeitar a mente, foi escrito para endireitar caminhos. E o que salva o futuro, na maioria das vezes, não é um grande acontecimento. São escolhas pequenas, repetidas, guiadas por Deus. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que o Senhor falou ao seu coração. Escreva assim: eu escolho confiar no Senhor e colocar o reino em primeiro lugar. Esse comentário não é só uma frase, é um posicionamento. É você dizendo que não vai mais viver pelo impulso, pela ansiedade, pelo orgulho e pela pressa. É declarar que Deus vai governar o seu coração, suas prioridades, suas palavras, suas amizades e o seu caminho. Porque quando o Senhor endireita as veredas, Ele não muda só um detalhe da vida. Ele muda a direção inteira. Agora eu te pergunto, qual decisão mais te confrontou hoje? Foi confiar em Deus acima do próprio entendimento? Foi organizar as prioridades e buscar o reino primeiro? Foi pedir sabedoria antes de reagir? Foi guardar o coração e filtrar influências? Foi cortar más companhias para não herdar destruição? Foi honrar a Deus com os recursos e abandonar a escravidão do dinheiro? Foi trabalhar com diligência e rejeitar a preguiça disfarçada? Foi escolher integridade no secreto? Foi dominar a língua para não incendiar relacionamentos? Ou foi essa última chamada, obedecer hoje sem adiar? Escreve nos comentários qual ponto te atingiu. Porque quando você testemunha, você firma a decisão no coração. E ao mesmo tempo você fortalece pessoas que estão assistindo em silêncio, lutando exatamente com isso dentro de casa, dentro da mente e dentro do dia a dia. Eu oro para que Provérbios, capítulo 3, não termine aqui como informação, mas como transformação. Que o Senhor tire de você a necessidade de controlar tudo, que Ele cure a ansiedade que tenta te empurrar para escolhas apressadas, que Ele te dê coragem para dizer não ao que te afasta e sim ao que te aproxima, que Ele guarde o seu coração, endireite os seus caminhos e te dê paz para obedecer sem medo, porque obediência não é peso, obediência é proteção. E Deus não chama você para admirar a verdade, mas para caminhar nela. E agora eu quero falar com você que ainda não conhece Jesus de forma pessoal. Porque no fim, toda a sabedoria de Provérbios nos conduz a uma realidade. O ser humano precisa de mais do que conselhos, precisa de um novo coração, precisa de perdão, precisa de reconciliação com Deus. E isso não se compra, não se conquista, não se resolve sozinho. A boa notícia é que Deus não deixou você tentando se salvar por esforço. Ele enviou um Salvador. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu em perfeita obediência, morreu na cruz para levar o nosso pecado e ressuscitou para nos dar vida nova. Ele não veio para quem está com tudo no lugar. Ele veio para salvar pecadores, levantar cansados, restaurar famílias e conduzir pessoas que estavam perdidas para um caminho de vida. E hoje, se você ouviu este vídeo e percebeu que precisa de Deus, este é o momento de se render a Cristo. Se você quer entregar sua vida a Jesus agora, ore comigo com sinceridade aí onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu sei que eu não consigo endireitar meus caminhos sozinho. Eu pequei, eu me afastei, eu vivi do meu jeito. Mas hoje eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Governa meu coração, endireita os meus caminhos. Me ensina a confiar em Ti e a obedecer hoje. Amém. Se você fez essa oração de verdade, escreve nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu quero saber, eu quero orar por você e eu quero que essa decisão fique registrada. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua fé e te conduza em verdade.